Plataformas de streaming são um assunto da moda, até aproveitando esse lance da Netflix comprando a Warner. Mas qual o real impacto desses serviços na experiência cinematográfica? A gente vai bater um papo sobre isso logo depois da vinheta. Cara, a gente tem tido sorte, né, nesses tempos, porque a gente escolhe as pautas assim e acontece antes da gente gravar, né, a gente marca, e antes da gente gravar acontece alguma coisa no meio do caminho que adiciona ainda mais ao nosso papo, né? As coisas elas estão mudando assim muito rápido. E até no Spotify nós fizemos um episódio sobre essa aquisição da Netflix, a aquisição da Warner pela Netflix, as ofertas hostis da Paramount e tudo mais. Só que, além desses meandros aí de compra e venda, sabe, tudo isso que sempre acontece, né? é, a gente precisa falar sobre como isso, né? Como a presença das plataformas de streaming vem impactando a experiência cinematográfica. Não apenas por conta dessas janelas de lançamento, né? Tem se falado muito em encurtar isso, o que vai acabar, inevitavelmente, levando a um problema para os exibidores. É, mas também existe uma questão da formatação dos produtos originais para o cinema que já são pensados para quando forem para os streamings, no caso, né? Então a gente vai encontrar inúmeros conteúdos aí falando, por exemplo, de composições mais centralizadas, de coisas assim que não privilegiam tanto a profundidade de campo como, sei lá, filmes pensados para o cinema, e inclusive já vi alguém colocando até o Nolan, né? Que é famoso por fazer filmes para o cinema, né? Para a experiência cinematográfica ou melhor, para a experiência na sala de cinema, mostrando como ele também está centralizando isso, e isso seria um efeito do streaming também. E além disso, né, nós temos, inclusive, aí, enquanto a gente esperava para gravar, a gente foi surpreendido com a notícia, né? Algo que a gente já sabia, mas o que surpreende no fim das contas é um cara famoso caguetando a Netflix, né? Falando assim: olha, por contrato, somos obrigados a falar 3 vezes sobre o que é o filme, diálogos expositivos e tudo mais, né? Isso aí, se você jogar no Instagram, passar no feed do Instagram, você inevitavelmente vai encontrar, né? Matt Damon falou isso, isso e mais aquilo. Então, somente confirmou, né, o que a gente já sabia, mas confirmou de uma forma assim que agora não dá para negar mais, né? É, isso tudo bom, como você falou, já tem o podcast falando da parte mais burocrática da aquisição, tal, tudo mais, então aqui isso aí não vai entrar tanto no papo. O esquema aqui é, de fato, essa questão narrativa, né? Como a questão do streaming. E aqui, é claro, a gente está falando Netflix como um exemplo, porque é o maior streaming, porém isso daí vale para qualquer serviço de streaming, porque é o seguinte. Quando você tem, por exemplo, um filme pensado para a TV, antigamente, né, que se fazia filmes para a TV, você tinha um filme blocado, né? Uhum. Então era quase como um episódio de série. Então chegava a determinado momento, você fechava um bloco porque ia ter o comercial. Aí tanto é que quando voltava, ele voltava da mesma cena, só que um ângulo diferente, né? Todo aquele negócio. Então é um formato muito pensado para aquela mídia, para aquele tipo de consumo, então para a TV. Tanto é que esses filmes de TV, era legal que a estrutura do roteiro, a cada momento de ruptura para a entrada do comercial, você tinha meio que um gancho, né? Que é para a pessoa não sair dali e tal. Cinema não é assim, tanto é que quando a gente via filme em TV aberta, cortava em qualquer parte, tal, estragava a experiência, né? Sim. Mesmo assim a gente assistia, curtia, mas ainda assim é um baque na experiência. Agora aqui, qual que é a questão do streaming? O modo de consumo de streaming é muito diferente do modo de consumo que era de TV. Por exemplo, não é a mesma coisa. Mesmo que você assista Netflix, HBO Max na TV e tal, o consumo é muito diferente. Primeiro que temos um dispositivo a mais, que é o celular, que tira a atenção. Isso já é uma coisa. Segundo, como é que funciona a plataforma de streaming? É claro que isso ainda tá incipiente e tal, mas a questão das propagandas no streaming, cada empresa está tendo sua estratégia, umas colocam uma propaganda só no começo, outra no meio e no final, outra tem um monte ao longo da obra que você está vendo.
Então isso aí sempre vai mudar. Porém, qual que é o problema aqui? Quando você passava um filme na TV, você tinha os blocos do comercial e assim, vai saber o que vai dar. Vou jogar esse comercial aqui e pronto, vamos lá ver. Qual que é a questão? As plataformas de streaming, elas se baseiam muito no tal do watch time. Então, o quanto tempo você fica ali consumindo aquele conteúdo. Vamos ser estratégicos aqui como negócio. Se você está consumindo muito tempo essa série, então quer dizer que ela está te prendendo. O que acontece com aquele filme que é o tipo de filme que a gente gosta, que tem uma cadência, assim, começa super lenta e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Esse tipo de filme vai ser prejudicado. Então, existe já o risco dele sair do catálogo da plataforma, porque a pessoa que vai conhecer esse filme, dependendo se ela não estiver tão disposta, ela vai abandonar o filme logo no começo, e filmes com essa proposta deixarão de ser produzidos. Não por conta que a Netflix vai falar, não vou produzir esse tipo de filme. Um estúdio grande mesmo que quer produzir um filme desse, ele vai ter que pensar em como ele vai vender isso aí para o streaming de uma forma ou de outra. Seja um outro streaming ou o streaming do próprio estúdio. Então aí já pode cair uma exigência, esse seu ritmo não vai dar. Coloca uma cena mais frenética aqui no começo, muda isso daqui, deixa esse positivo e tal. Então, aquele tipo de experiência cinematográfica mais sutil, de você digerir depois de assistir e tudo mais, isso o streaming, ele praticamente te proíbe. Tanto é que eu sei que nesse ponto nós somos muito parecidos, que dependendo do filme que a gente vê, o filme terminou, a gente gosta de ficar sentado, ficar meio hermético, só pensando e tal. No caso do cinema, o crédito tá rolando, a gente tá lá quieto na cadeira. No caso de casa, mesma coisa, terminou, a gente pode até desligar a TV, mas a gente fica meio quieto. Eu sei que a gente tem essa vibe, muita gente tem, o que é muito bom. Porém, o que acontece? Você tá vendo o filme no streaming, acabou, o que acontece? Mal começou os créditos, pá, já tem um botão gigante com a próxima coisa, e se você não apertar, ir lá, apertar 3 vezes, alguma coisa assim, fazer um caminho todo doido para voltar para os créditos, ele já vai para um próximo episódio, um próximo filme e tal. Ele não te deixa ficar com uma experiência mais intimista, mais hermética. Ele quer que você fique no binge watch. Sempre binge watch, binge watch, binge watch. Isso é só para complementar, até mesmo em abertura, eu acho isso complicado, porque muitas vezes abertura de série, né, tem isso também. Às vezes a abertura é só colocar o logo, né? É uma cena rolando e é só o logo ali, não é uma abertura que parou para mostrar o elenco nem nada. E mesmo assim aparece o botão ali de pular, né? Exato, exatamente. Mas aí qual que é a questão? E por que eu tô falando isso de mim? Assim, nós não somos aqui radicais, a gente não abraça o iceberg, né? Não abraça a árvore falando não assista streaming, não é essa a questão. A questão é qual que está sendo a tendência, né? Já teve o caso do Matt Damon, que você comentou, então a questão dos diálogos, que as pessoas estão sempre com 2, 3 telas, então tem que ficar martelando sobre o que é o filme, então deixa nem a pessoa ter a experiência. A arte está virando, no stream está virando muito mais design, né? Está virando muito mais uma propaganda do que uma obra de arte. Mas qual que é o ponto? Qual que é o perigo que pode vir e que isso estragaria e muito a obra de arte em si? Vamos lá. Você é um cara de negócios, você é o Netflix, seja lá qual streaming que for e tal. Como é que funciona o comercial normal, corriqueiro, por exemplo, na TV? O cara que vai comprar aquele espaço, ele vai comprar lá o espaço, tal, minha propaganda é de perfume e eu quero que passe no Exterminador do Futuro, porque vai dar audiência, tal, e muita gente vai ver a minha marca. Agora, vamos lá. Se o streaming ele tem o poder de decidir quando vai ser o comercial ali naquele momento, é óbvio que vai chegar um momento que ele pode negociar com uma marca específica, por exemplo, uma marca de carro, tá? Tô chutando aqui, tá? Vou falar com a marca de carro. Você é o cara da marca de carro. Marca de carro, eu sou um streaming aqui, Netflix, seja lá o que for, sou gigante e tal. Eu tô vendo aí com o estúdio produzir um novo Velozes e Furiosos 20 e vai ter um momento, logo no começo do filme, que daí a pessoa não abandona. No começo do filme, vai ter uma Mercedes bonitona aparecendo e tal, e aí eu vou colocar o comercial do seu carro. Você vai ter que me pagar mais caro, mas olha o momento que eu tô colocando. Aí você fala, fechou, show de bola, assino aqui, te pago uma montanha de dinheiro.
Aí eu vou lá pro estúdio e falo, ó, vocês estão produzindo os novos Velozes e Furiosos e tal, até 15 minutos vai ter que ter uma cena, tipo, essas exigências, que é claro, não sejamos levianos aqui, tem no cinema desde sempre essas exigências, product placement, tem tudo isso. Porém, agora, nesse controle absurdo que os streamings têm no modo de consumo, isso pode ficar tão agressivo a ponto do cara negociar com determinadas marcas, exigir que o filme mude, tenha o tempo e que fique exatamente naquele momento. Sim. Então, o filme seria voltado literalmente para te vender algo. E não qualquer filme, vários filmes. E a gente sabe que hoje em dia a bilheteria de cinema é algo complicado. Se você não é um James Cameron da vida, um Christopher Nolan, o estúdio, ele precisa que o filme tenha um retorno na bilheteria, mas que ele também tenha algum apelo no streaming, seja para conseguir mais assinaturas ou para que ele retenha o público a ponto de vender espaço de propaganda ali. Então, assim, o que vai acontecer? O streaming está cada vez tendo mais peso na concepção de uma obra cinematográfica. Então, a parte do streaming, essa parte pós-cinema, está tendo muito peso. Agora, esse peso vai ficar tão grande até que ponto? Porque a gente já está vendo isso acontecer na questão da sutileza dos enredos e tudo mais, que já estão indo por água abaixo. Agora, o que vai acontecer quando a obra de arte em si virar uma pura propaganda? Sim. Porque, afinal, é um negócio. O próprio CEO do Netflix, ele até... O bom é que ele não é hipócrita. E isso é bom. Ele é super sincero. Ele fala, não, cinema, vê no celular, vê na TV, é tudo a mesma coisa, tal. Então, assim, ele é um homem de negócios. Ponto. Ele não é um homem de arte. Ele é um homem de negócio, ele não é apaixonado por arte, ele é apaixonado de negócios. Não estou fazendo julgamento moral aqui, é só uma constatação. Só que esse cara tá à frente disso. Quando os estúdios veem seus streamings, eles estão olhando para isso. Sim. Então, assim, literalmente aqui, para onde vamos, né? Não, e ainda tem várias outras coisas a se considerar. Eu falei de série aqui, que não é exatamente o nosso foco, mas acho que tem um pouco a ver, porque a série, ela já nasce não para passar no cinema, mas para passar direto no streaming, né? Para passar na tela de TV. E a gente já tá vendo, sabe, a TV caminhar para um modelo, em termos de série, que vai aparecer um negócio na tela e você vai ter um botão direto para comprar, né? Isso é o nosso pesadelo Philip K. Dickiano se tornando realidade. Vou dar um exemplo que parece muito merda, mas tem a ver, porque eu já vi esse modelo sendo replicado numa produção que não tinha nada a ver. Como, por exemplo, brincaram muito com esse remake da novela Vale Tudo, porque às vezes o cara tá falando, eu tô com câncer, mas você pode ir lá lavar minha roupa com esse Omo aqui, que vai deixar tudo muito lindo, limpo, maravilhoso, cheiroso e tudo mais, né? Tipo, era um negócio atravessado muito na caruda, né? E assim, você fala, você dá risada, né? Você fala, mas coisa de novela, coisa de brasileiro. Mas eu tava vendo uma série no Disney Plus, cara, que era uma sitcom besta, né? Mas em determinado momento a pessoa falou, então, eu pedi o presente da fulana na Amazon, e o bom é que tem todos os tamanhos, e eu posso trocar caso não dê certo, não sei o que lá. E pegou o pacote da Amazon ali. Falei, cara, eu nunca tinha visto isso em série alguma, né? E se os caras chegaram nesse ponto, e o filme tá cada vez mais pensado para streaming, o que custa, né, colocar esse tipo de coisa, né? Ou mesmo inserir conteúdos que não estariam necessariamente na tela de cinema, mas estarão quando o filme entrar no streaming. Como, por exemplo, isso também não é novo. O Homem de Ferro 3 não tinha cenas para o público da China, entendeu? Então isso também é factível, de alguma forma, para grandes estúdios. Isso é realmente lamentável. Você vê artistas que, gostem ou não, a gente respeitava, mesmo até não gostando dos filmes, a gente respeitava por conta das suas visões artísticas, como é o caso do Guillermo del Toro, só que esse Frankenstein, ele tem essas características que o Matt Damon, tipo, escancarou para o mundo, né? Então, cara, realmente um cenário complicado. Para quem gosta de cinema, para quem gosta de filme, vai sobrar só a gente assistir filme antigo, então, né? Exato. E eles perigam de cair fora da plataforma, porque para que eles vão ficar concentrando arquivos, tal, gastar processamento de coisas que talvez não deem esse retorno para eles, né?
Então, assim, vai ficar aquele negócio muito mais de nicho, né? Então, streams de nicho e tal, isso daí já tem hoje, né? Mas a questão é que isso vai talvez se alastre cada vez mais e acaba, infelizmente, elitizando ainda mais essa arte. Sim. Porque cinema é uma arte, meu, super, aqui no Brasil, super elitista, que é caro pra caramba ir no cinema. A gente já teve essa discussão. Então, assim, você está privando grandes obras de arte de todas as formas, né? Porque o streaming, querendo ou não, você pode ver qualquer obra de arte pelo mesmo preço, né? Mas agora não, né? Agora você vai ter que ficar fazendo essa migração, tudo mais. Isso é muito complicado. E quando a gente fala disso, que eu falei, exemplo, do Velozes e Furiosos, colocar isso naquele momento exato, tal. O que acontece? Ah, não, mas no streaming vai ter um momento de pausa, tal, você vai pagar o prêmio. Cara, não importa, porque quando esse filme for feito para o cinema, ele vai ser truncado dessa forma, sabe? Então, assim, aquela experiência artística que poderia atingir o seu máximo, não tô falando que Velozes e Furiosos teria um máximo, assim, foi só um exemplo didático, mas assim, aquela obra de arte que poderia atingir o seu máximo dentro da sua proposta, ela está se limando de tal forma que ela já perde a sua própria característica. E aí que tá o perigo. A gente já falou a questão da experiência cinematográfica, né? De você estar numa sala de cinema hermético ali e tal. Isso é uma coisa. O problema do streaming não é só o modo de consumo que, você em casa a atenção não é a mesma, você tem lá o celular e tal, não é só isso. A questão é que isso não interfere só depois que a obra de arte é feita. Isso está interferindo antes da obra de arte ser feita. E a tendência, isso daí é o quê? É só piorar, né? Sim. Não, é interessante que a gente estava tendo até essa discussão no podcast, né, falando que a morte do cinema ela já foi anunciada assim 50 mil vezes ao longo da existência dessa arte, né? Mas, se a gente pegar, por exemplo, ali entre os anos 50, quando já tinha a concorrência com a TV, todo mundo falou: ah, porra, o cinema vai acabar por causa da TV. Qual é a reação dos estúdios nesse caso? É mudar, é colocar um VistaVision, colocar um, sei lá, um CinemaScope, e tudo mais, mas também pensar em qual tipo de experiência pode ser colocada num filme de longa-metragem e não pode ir num especial de TV ou num filme visto. Então, um dos melhores exemplos é o Onde Começa o Inferno, do Howard Hawks, que a preocupação era exatamente essa, tá? O que eu vou fazer para que o espetáculo suplante aquilo que você tem em casa? Ah, vou colocar, sei lá, o cara vai cantar no filme, né? Vai ter um romance, mas vai ter ação também, vai ter um núcleo dramático que vai ser atraente, mas vai entregar tudo isso. Porra, vou ter o Rick Nelson e o Jim Martin no mesmo filme junto com o John Wayne. Caramba, que coisa pra explodir a cabeça. Hoje, cara, essa disputa não existe mais. Existe, sabe, o estúdio, sabe, se rendendo à lógica do streaming, sabe, ele descendo pra chegar num tipo de exibição artística que, querendo ou não, falam que não íamos fazer julgamentos morais, mas sabe? É uma experiência abaixo, né? Uma experiência de entrega para pessoas que não veem isso como arte, né? Essa que é a verdade. Eu tinha mais um negócio para falar sobre isso, cara, mas eu não tô lembrado agora. Não, mas só para colocar um outro ponto que eu tinha esquecido de falar antes, que também, eu não sei se você reparou isso, mas é o seguinte, como eu trabalho com edição, tal, já montei filme e tal, tudo mais, o que acontece? A gente percebe, com alguma montagem do filme, alguma escolha de planos, tal, a gente percebe um momento que sai um pouquinho artificial, um pouquinho forçado. Isso é normal. Mas dá para perceber. Você lembra que a maioria das frases de efeito antes, no cinema, roteirista, tal, tudo mais, nunca pensaram que seria uma frase de efeito. Normalmente é algo que acaba ficando orgânico, né? O melhor exemplo, sei lá, I'll Be Back do Stallone, do Schwarzenegger no primeiro Exterminador do Futuro, ficou super conhecido, mas o cara não falou, nossa, I'll Be Back vai ser incrível. Não, é um conjunto muito orgânico de fatores e tal. Agora, recentemente, eu não sei se você percebeu isso, mas fica muito claro que tem várias cenas que são roteirizadas, enquadradas e montadas para você tirar still shots
e colocar, tipo, em carrossel de Instagram, ou fazer meme, algum tipo de coisa. Tipo, certinho, assim, certinho. O cara enquadra a pessoa, você não faz tal coisa? Enquadra outra, é claro que não, por causa disso, sei lá o quê. Aí enquadra outra, nossa! Uma coisa que, assim, você percebe não é algo orgânico, não é algo que um diretor, uma diretora ou montador ali, assim, teria uma montagem L, teria uma coisa um pouco mais sofisticada. Aí você olha e fala, nossa, tá truncado. E não é possível, tipo, pô, com diretores experientes e tal, não é uma coisa de... Cara, você olha assim, várias vezes eu tô vendo alguma coisa que é mais atual, eu olho e falo, ok, isso daqui é para tirar um fragmento para fazer um corte, para fazer esses still shots, para fazer um carrossel no Instagram, tipo, porque é muito pensado nisso. Até a questão do enquadramento que você falou mais centralizado, até nisso tá. O cara não tá pensando em uma tela wide. Mal ele tá pensando numa tela quadrada, ele tá pensando numa bendita tela vertical, até. Sim. Então, cara, isso é péssimo. Até você ver que tem um destaque, né? Você está assistindo essa obra, esse episódio de série ou esse filme e tal, você vê que esses momentos eles são um pouquinho diferentes do resto. Que é para quê? É para ser extraído. Isso é fato, para ser extraído e bombar em rede social, esse tipo de coisa. Aliás, será que o Superman do James Gunn não tá dentro dessa lógica? Porque ele é um filme bem blocado e episódico, né? Eu não duvidaria, É. eu não duvidaria mesmo. Ele é bem blocado e episódico. Esse blocado e episódico eu acho que talvez seja muito mais uma questão de... Eu tenho a impressão que era um filme maior e ele foi picotado assim. Uhum. Mas sim. Faz- Tem faz sentido. um bloco meio bem estranho. Resumindo, cara, a gente tá vivendo num mundo, cara, que um artista do calibre e com a história do Clint Eastwood, né, teve seu filme lançado direto para streaming, né, Uhum. pela primeira vez, né. É capaz que não haja um próximo filme dele pela Warner, né? Isso, assim, até por conta dos bloqueios, né? Por conta da aquisição e tudo mais, a gente não sabe o quanto isso impacta na agenda, né, de produções. Eu não sei se ele está trabalhando em algum filme nesse momento, tá? Mas a gente sabia que cara, teve um tempo que era uma vez por ano tinha um filme do Clint, né? Gostando ou não, a Warner, tipo, respeitava a história do cara e produziu o filme do cara. Agora, a Netflix, ela fez, vamos dar esse crédito, fez o Irlandês. É um filmaço, né, com o Scorsese e tal. Mas hoje parece que o oásis do streaming é a Apple, né? Exatamente. É a única ainda que você tem um resquício de autoria Sim. ali, né? Mas, enfim, mercado é mercado, né? Vamos ver como é que vai ser essa evolução, porque o mercado é o que tende às regras. Essa que é a questão. Você falou, né? Estão preconizando aí a morte do cinema há um tempo, morte do rádio e tal, tudo mais. Isso tudo é fato. Porém, o que acontece? Por que agora a gente está num cenário um pouco mais pessimista? Antes era possível arriscar no cinema. Porque você não tinha tantas opções de entretenimento e arte e tal. Hoje em dia você tem inúmeras. O tempo está mais escasso, as coisas estão muito mais caras e uma coisa que a gente tem hoje, que a gente antigamente tinha, mas de uma forma muito mais diluída, inclusive na TV, que é conteúdo porcaria, que hoje tem até o termo, né, brain rot. Uhum. Antes, o conteúdo porcaria que passava numa TV ou você via numa revista tal, era muito finito. Então tinha um programa pastelão na TV, programa de auditório, esse tipo de coisa tal. Você via lá rapidinho tal, e acabava. E vinha outra coisa depois. E qual que é o problema desse tipo de conteúdo? Esse tipo de conteúdo é um conteúdo, hoje em dia, infinito. É uma prateleira infinita. Então, você viu um conteúdo porcaria? Passa. Viu um conteúdo porcaria? Passa, tal. E eles têm uma característica que você não consegue sentir o tempo passar quando você consome isso. Então, às vezes, quando a pessoa está naquele tédio, que antes o tédio era uma coisa maravilhosa, porque você inventava alguma coisa, lia uma coisa que estava encostada, via uma coisa nova, o tédio, a princípio, ele faz com que você ative algo novo. Poxa, eu tô entediado aqui, vou pegar isso aqui que eu nunca vi e tal. O tédio faz gerar a novidade, seja você inventar essa novidade ou consumir essa novidade, ponto. Agora, o tédio, ele praticamente não existe.
E você ocupa esse TED com esse brain rot. E o que acontece? Quando você sai desse brain rot e fala, não, deixa eu consumir alguma coisa, seu cérebro não está pronto para dar uma arriscada. Então você vai naquele consumo. Não a gente não quer, assim, a gente se sente também menos propenso ao risco, né? Porque a gente quer aproveitar aquele tempo, né? Que a gente tem, que é uma experiência foda, entendeu? Gera uma expectativa que é irreal também. Mas vamos lembrar também, cara, sobre essa uma palhaçada enorme em plataforma de streaming, né? Que é esse negócio assim, plano com anúncios, né? Você paga para ter anúncio, né? Esse é o mesmo caminho da TV paga no Brasil, né? Porque todo mundo fala assim, não, a TV paga, você vai ter um monte de coisa, 24 horas e não sei o que lá. Beleza. Chegou num ponto que ela tava com mais propaganda do que a TV aberta, né? Ou igual, pelo menos, né? O que era um absurdo porque você pagava por aquele serviço, né? O streaming, aí beleza. Não quero mais TV a cabo porque tem muita propaganda. Deixa eu ir pro streaming que aí eu vejo o que eu quero, na hora que eu quero, não sei o que lá, e beleza, ok. Aí dali a pouco tem propaganda de novo, né? Então, cara, é horrível. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão. E isso é até um conselho, né? Para todo mundo que tá vendo, para quem quiser de fato arriscar. Arruma um VPN, né? Acessa streamings gratuitos de fora. Assim, o Tube TV é maravilhoso, tem um monte de coisa bacana. E assim, sei lá, que isso é pedir demais, né, para quem não tem esse costume. Mas a mídia física tá sendo a solução para muitos desses problemas que a gente enfrenta. O cenário é sombrio, né? O cinema não vai morrer de um jeito ou de outro, mas os próximos tempos acho que eles serão assim bem complicados, né, para criadores, né? Aqui eu vou falar que como público, a gente sempre tem coisa velha para ver. Mas para quem cria, olha, é muito complicado. E aí, curtiu o papo? Você gosta aí do jeito do Formiga Elétrica de tratar sobre esses temas aí de cinema, quadrinhos, literatura, enfim? Então faz o seguinte, já se inscreve aí no canal, ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um conteúdo novo for ao ar e, é claro, deixa aquele seu like que isso ajuda e muito a gente. E novamente, se você gosta aí do projeto Formiga Elétrica como um todo, nossos vídeos aqui no YouTube, nosso podcast no Spotify, pense em se tornar um apoiador ou apoiadora. Como que eles podem fazer, Daniel? Cara, é só entrar em apoia.se/Formiga Elétrica, tem o link aqui na descrição. Dá uma olhada lá nas nossas categorias de apoio. Com R$5 você já entra direto num grupo exclusivo de WhatsApp com todos os editores do Formiga. Tem muita gente lá, tem papos muito animados, tem troca de conteúdos que não necessariamente somente tem a ver com aquilo que a gente produz, então é muito mais aberto do que parece, muito mais divertido. Não é tipo o grupo de condomínio, o grupo de trabalho que você tá lá por obrigação. Então é isso. Tem outra categoria também para você participar de sorteios também. É muito bacana. Se você quiser estar mais próximo do Formiga Elétrica, apoia.se/Formiga Elétrica. É isso aí, até o próximo vídeo.